Ei, vamos para a segunda parte de pontuação. Estão gostando dessa aula? Vamos lá, a gente vai agora entrar na vírgula de US$ 1 milhão. Eita ferro, hein? Olha só a proposta que a vírgula nos dá. Pode parecer incrível, mas uma única vírgula causou uma confusão e um prejuízo terrível para o governo dos Estados Unidos. Você acredita? A história é a seguinte: na Lei de Tarifa Alfandegária, aprovada pelo Congresso em 6 de junho de 1872, uma lista de artigos livres de impostos incluía plantas frutíferas tropicais e semitropicais. No momento em que redigiu o documento, um servidor público distraído acrescentou uma vírgula, deixando o texto assim, olha: plantas frutíferas tropicais e semitropicais. Com isso, todos os importadores de plantas americanos pleitearam o direito de importação livre de impostos, ocasionando uma perda de impostos milionária aos cofres dos Estados Unidos. Pasmem, o desastrado servidor público, ao que parece, não foi demitido. Tá ainda. Então, e aconteceu isso. Pré-requisitos para o emprego da vírgula. Antes de estudar os casos em que se emprega a vírgula, sinal de pontuação muito explorado nas provas da ESAF e para a vida, né, gente? É oportuno apresentar a vocês alguns comentários introdutórios. Ó, a gente tem aí ordem direta. Disse que uma oração está na ordem direta quando seus termos se apresentam da seguinte progressão. Então, a gente sabe que primeiro vem o sujeito, depois o verbo e o complemento, e o adjunto, mais o adjunto adjuntos, caso tenha, adjunto de nominal, verbal, tá bom? Exemplos. O professor iniciará a aula às 7 horas. Quem é o sujeito? O professor. O professor é o sujeito que exerce a ação. Iniciará é o verbo. A aula. Iniciará a aula. Objeto direto, né? O complemento. E aí a gente tem também às 7 horas, que é o adjunto adverbial, que é a hora que iniciará a aula. Tá bom? Às 7 horas. Calma que a gente vai entender aqui onde que entra a vírgula. É quando essa ordem ela deixa de ser direta. Para isso a gente precisa saber como que é a ordem direta. Deixou de ser direta, a gente tem o emprego da vírgula e a gente vai analisar essas situações. Outro exemplo: aquele servidor deu ordens aos terceirizados ontem. Aquele servidor, sujeito, deu é o verbo. Ordens é objeto direto, porque é um verbo transitivo direto, não tem preposição. Ordens é um verbo transitivo direto e indireto, tá? E aí a gente tem aos terceirizados. Quem dá alguma coisa a alguém. Deu o quê? Ordem. A quem? Ordens. A quem? Aos terceirizados. Então, aos aí tem tem a preposição a, tá bom? Que é a preposição do verbo deu, tá bom? Que é VTDI. Aos terceirizados, ontem já é adjunto adverbial, tá bom? E aí a gente tem de tempo, né? E aí a gente, beleza, por enquanto a gente só identificou aí. Agora, casos proibidos. A gente vai dar continuidade. Vamos lá. Não se deve separar por vírgula o sujeito do seu predicado, gente, de verdade. Sujeito do seu predicado a gente não separa. A gente vai entender como que é isso. E os verbos de seus complementos. Exemplo, desculpa. Renata, aí tu separou aí, cara, Renata, aí tipo, pá, separou assim, que é isso? Comprou um carro na concessionária. Errado, pois há vírgula entre sujeito e verbo. Não pode ter vírgula entre o sujeito Renata e o verbo comprou. Renata comprou.
Não, não dá. E aí, um carro na concessionária e acabou? Não, calma. Assim não pode. Mas tem um caso que vai poder, mas não é assim, igual do jeito que está configurado. A gente vai entender como que é. Agora, outro exemplo. Renata comprou, vírgula, um carro na concessionária. Errado também. Renata comprou um carro na concessionária. Sabe, uma pausa que não faz sentido, mas a gente vai entender depois por quê. Tá? Porque assim, Renata comprou, aí você separou do predicado, tá? Não faz sentido. A vírgula entre o verbo e o seu complemento também não faz sentido. Nesse caso, é o complemento, tá? Porque Renata comprou um carro na concessionária. Quem compra, compra algo. O verbo transitivo direto e um carro na concessionária é objeto direto. Se é objeto direto, é complemento do verbo comprou. Então, a gente não separa o complemento do verbo, tá? Agora vamos para o terceiro caso aí que é correto. Renata comprou um carro na concessionária. Ou seja, não tem vírgula, tá, gente? Não tem vírgula entre sujeito e verbo, não tem vírgula entre verbo e seu complemento. É assim, direto. Não se emprega vírgula entre os termos, o termo regente e o termo regido, adjunta de nominais e complementos nominais. Também não pode. Exemplo: aquele aluno de Brasília passou no concurso. Errado, pois a vírgula entre o adjunto adnominal aquele e o núcleo nome aluno não pode, gente, ter. Não faz sentido essa pausa. Aí vamos para o caso correto. É a seguir a sequência. Aquele aluno de Brasília passou no concurso. Não tem separação entre o adjunto adnominal aquele e o núcleo, que é o nome. Porque o que acontece? Aquele aluno, ele é sujeito, tá? Ele é um sujeito composto, aquele aluno. Mas aí a gente não pode separar aquele, que é o adjunto adnominal, do aluno, que é o núcleo do sujeito, tá? Não há essa separação, não existe isso, é um pacote só fechado. Aquele aluno, pum, fecha esse pacote, não tenta colocar vírgula nele, não faz caquinha, não, pelo amor de Deus. O aluno é necessário a aprovação. O aluno é necessário a aprovação. Sabe, não tem nada a ver isso. É errado, pois há vírgula entre o nome necessário e o complemento nominal à aprovação, tá? Outro exemplo, o estudo é necessário à aprovação. Esse sim é correto, tá? E a gente vai entendendo mais, com mais exemplos. Agora vamos a outro caso aí. A posição original da adjunta adverbial é o final do período. Seguindo essa ordem, a gente tem o sujeito, mais o verbo, mais o complemento, mais o adjunto. O que acontece? Se a gente deslocar esse adjunto, tirar da posição originária, não tá errado. Mas se você deslocar, adivinha o que nós temos que ter? Adivinha o que nós temos que ter? É a sem vergonha da vírgula. Mas vamos entender? A vírgula entre os complementos do verbo adjunto de verbal, ela passa a ser também facultativa. Exemplo: aquele funcionário deu ordens a nós ontem. Tá bom? Aí a gente usa aí a vírgula, adjunta adverbial. Você pode colocar uma vírgulazinha bem bonitinha. Então, aquele funcionário, a gente tem aí um sujeito composto. Quem é o núcleo desse sujeito? Funcionário. Verbo deu, ele é VTDI, porque ele tem o objeto direto e o objeto indireto, que é o complemento dele, mais o adjunto adverbial. Porque deu ontem, né? Porque o ontem ali, ele remete ao verbo deu, né? Então vamos lá. Aí a gente tem ordens, deu algo a alguém. Ordens não tem preposição, então é objeto direto, ó, vai direto. A nós, o a aí é uma preposição, porque deu algo a alguém, então vai ser objeto indireto, tá? Porque tá preposicionado aí esse complemento. Beleza? Neste caso, você pode pôr vírgula. Ah, mas eu não quero pôr vírgula. Também não tem problema, é facultativo. Tanto com vírgula quanto sem vírgula, tá tudo certo. Agora, só presta atenção, porque só pode ser feita essa vírgula depois do... antes do adjunto, tá? Antes do adjunto. E aí, agora, quando a gente coloca na ordem inversa, que é o que eu já estava dizendo, a gente vai ter que ter uma vírgulazinha aí obrigatória,
tá? E vamos entender aí, ó, como que fica. Exemplo, o professor iniciará às 7 horas a aula. Tá invertido, porque esse às 7 horas aí é adjunto adverbial, ele deveria estar no final. Já que ele foi querer sambar no meio da confusão, ele saiu do seu lugar original e foi para o meio da bagunça, aí ele tem que estar entre vírgulas. Ainda mais que ele tem 3 palavras aí, às 7 horas, aí que é obrigatório mesmo a vírgula aí, tá? Beleza? Mas aí você vê que, ó, vamos analisar o restante da frase. O professor iniciará a aula. O professor é o sujeito simples, tá? Iniciará é o verbo transitivo direto, porque o objeto é a aula, e o adjunto adverbial, tá? Que está remetendo o verbo iniciar, tá respondendo que horas que vai iniciar, é às 7 horas, não é isso? E aí ele é o adjunto adverbial deslocado, entre vírgulas, uma delícia. Próximo, o professor, às 7 horas, iniciará a aula. Também tá correto, porque só pegamos, tá, gente? E deslocamos de novo. Nesse caso, percebe que depois do sujeito tem uma vírgula. Mas aí por quê? Porque você tem uma adjunta adverbial e depois você tem outra vírgula fechando ali, tá? Esse pacotinho de adjunta adverbial que ele quer dançar, então se fecha, cara. Se fecha no pacotinho e fica dançando ali, entre vírgulas. Se fecha entre vírgulas, tá? Ô safado. Brincadeira. Às 7 horas, ó, ainda ele pode ir pro início da frase, né? O delicinha, o bagunceiro, ele pode ir pro começo da frase às 7 horas. O professor iniciará a aula. Uma delícia também. Observe-se nos exemplos acima que o adjunto adverbial às 7 horas está deslocado em relação à sua posição tradicional, que é lá para o final, como já falamos. Houve, portanto, uma inversão da ordem direta da frase, por essa razão, tem vírgula. Então, esse é um caso bem mais aprofundado, bem mais profundo, que ele realmente não tem só a ver com o sentido. Ele tem toda uma gramatiquez aí por trás. Os anteriores, que a gente deu o exemplo daquelas brincadeiras, né, de herança, antes de morrer, para quem que foi deixado, ali a gente tem pontuação, não só vírgula, mas pontuação, afirmação, exclamação, interrogação, tudo isso brinca com o sentido da frase, do contexto, do texto. Agora aqui não, aqui já é algo mais aprofundado, mas que também precisa da vírgula e a gente precisa saber quando usar e quando não usar. Beleza? A gente vai parar a aula aqui, porque já deu aí seus 13 minutos, para não ficar muito delongue, muito longo. A gente continua na próxima aula. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.